algo curioso que acontece quando a gente cresce em meio a teorias da conspiração. Você não necessariamente acredita em todas elas, mas também nunca esquece. Eu era criança quando vi um DVD que me marcou para sempre. O título era Prepare-se, de um pastor chamado Rubens. Minha família assistiu aquilo toda reunida no quarto dos meus pais. E eu, pequenino, quieto num canto, vi aquelas imagens de caixões pretos, OVNIs, nova ordem mundial, queda das duas torres, Illuminatis, ida à lua e um plano global de controle da mente humana. Na época eu fiquei aterrorizado. Fiquei umas 2 semanas com um medo absurdo de tudo aquilo que foi mostrado naquelas quase 2 horas de documentário. Mas de alguma forma, fiquei fascinado também. Essa introdução pode parecer exagerada, mas se você cresceu no Brasil dos anos 2000, navegando entre fóruns, lan houses e DVDs piratas, talvez isso tudo soe bem familiar. E foi mais ou menos por essa época que um jogo chegou até mim, no meu bom e velho PS2 versão gordaça. Simplesmente a melhor versão de PS2 já criada. Mas sem mais enrolação, eu estou falando de Área 51. Eu não sabia exatamente o que esperar. A contracapa do jogo prometia monstros, armas, uma base militar e alguma coisa sobre aliens, que definitivamente me chamou bastante atenção. Mas o que eu encontrei foi mais do que isso, muito mais. O jogo começa como um FPS comum. Você é um soldado da Hazmat, chamado Ethan Cole, enviado para conter um surto biológico na famosa instalação militar do deserto de Nevada, a Área 51. Mas bem, antes de entrarmos de fato nas teorias da conspiração que o jogo aborda e fazermos um paralelo com o que temos na vida real, eu vou falar um pouco sobre o jogo em si e sua história. Vou tentar explicar os acontecimentos do jogo em ordem cronológica para ficar mais fácil de entender, porque a história do jogo começa antes da gameplay, e claro, por ser mais um resumo da campanha do jogo do que de fato uma abordagem de todos os acontecimentos, algumas coisas vão ficar de fora. Se quer saber de tudo, recomendo que depois que terminar de assistir esse vídeo, você jogue. Mas enfim, falei demais, vamos logo começar isso aqui que esse vídeo tá muito bom. Vocês vão gostar, eu espero, porque isso aqui deu um trabalho desgraçado para ser feito. Em julho de 1947, uma nave alienígena caiu próximo a Roswell. A aeronave foi recuperada pela Força Aérea dos Estados Unidos e levada para a Área 51. Porém, houve um sobrevivente dessa queda, um Grey poderoso chamado Edgar, que foi mantido em cativeiro pelos militares. Foi nesse cenário que surgiu o projeto mais sombrio de todos, o acordo entre os Greys e a Illuminati. O incidente de Roswell marcou o início de uma era de segredos e de uma aliança silenciosa entre duas forças que nunca deveriam ter se encontrado. Nesse ponto, os Greys, representados por Edgar, abriram diálogo com a Illuminati, comandada por Mr. White, selando um acordo. Pois bem, qual seria o acordo?
Em troca de tecnologia alienígena exclusiva, a Illuminati forneceria aos Greys um laboratório 3 milhas abaixo da superfície da Área 51 e cobaias humanas ilimitadas para a pesquisa de um vírus mutagênico. Mas essa tecnologia fornecida pelos Greys não era um presente, estava mais para cavalo de Troia. Um vírus mutagênico projetado para crescer nas sombras, corromper corpos e talvez destruir civilizações inteiras. Então, junto com cientistas humanos, os Greys desenvolveram o Theta, uma criatura biológica hiperinfectante projetada para disseminar o vírus mutagênico rapidamente. O futuro da humanidade começava a apodrecer. O Dr. Cray foi um dos arquitetos originais do projeto, um personagem muito importante na trama do jogo. Ele percebeu tarde demais as intenções dos Greys, que não eram de ajudar a humanidade, mas sim de destruí-la. Ao descobrir o plano de usar o vírus contra a humanidade, Cray deliberadamente soltou o Theta e espalhou o caos por todo o complexo, numa tentativa desesperada de impedir que aquilo chegasse até o mundo lá fora, ou que isso ao menos retardasse os conspiradores Illuminatis. It's a shame, really, that progress must take such a step back. Diante do surto na base, o exército envia a Quick Reaction Force, ou simplesmente Forças de Reação Rápida, chefiada pelo Major Douglas Bridges, para isolar e conter o vírus dentro da Área 51. O Major envia suas tropas para conter o surto nos primeiros momentos, mas essa rapaziada vai de arrasta rapidinho, sofrendo muitas baixas contra os mutantes. E devido ao Caba não ter dado conta de tamanha putaria que estava rolando nas instalações, pede arrego e solicita a ajuda das equipes Hazmat, unidades especializadas em descontaminação biológica, química e investigação de biohazards, e que atuam sob um escalão distinto dentro do Departamento de Defesa. E uma vez em campo, a Hazmat opera de acordo com seus próprios procedimentos e comandos internos. A primeira equipe enviada é a Hazmat Team Delta, que acaba sendo emboscada por mutantes e sofre pesadas baixas antes de serem forçados a recuar para as entranhas da instalação. I thought this place was quarantined. You gotta be kidding me. What the? Soldados de elite, equipados até os dentes, que mesmo assim desapareceram rapidamente dentro da base, emboscados por algo que não deveria existir, algo que se movia nos corredores inundados de químicos e que rasgava armaduras como se fossem papel. Sem tempo para entender o que havia acontecido e sem opções, é enviada uma segunda equipe, a Hazmat Team Bravo, e finalmente é aqui que nosso protagonista entra nessa história. Ethan Cole, um especialista armado apenas com uma pistola padrão e a coragem típica de protagonista de jogos survival horror, bem à la Leon S. Kennedy, junto com seu líder Capitão Ramirez e seus manos McCain e Crisp, são enviados para localizar Team Delta e investigar o que diabos está acontecendo naquele lugar. Mas para entender o que acontece lá embaixo, primeiro é preciso descer.
nós assumimos o papel de Ethan Cole, que é dublado pelo David Duchovny. Duchovny. Como é? Eu não sei como é que pronuncia isso. Simplesmente o prota da série Arquivo X. Enfim, só uma curiosidade. Logo nos primeiros minutos de gameplay, o jogo nos dá um scanner de campo, que serve para escanear amostras biológicas, objetos estranhos como cadáveres, mutações e artefatos alienígenas, bem como documentos secretos que encontramos durante a gameplay, onde estão contidos a maioria das teorias conspiratórias que ainda vamos abordar nesse vídeo. Esse scanner também revela a fraqueza dos inimigos. E em alguns momentos da campanha você só consegue avançar se escanear determinados itens, senão o jogo simplesmente não aciona alguns eventos necessários para continuar. E você fica empacado igual um bobão sem entender o que tá rolando. E esse item ajuda demais na imersão. Ele reforça o clima de investigação e paranoia científica, como se estivéssemos descobrindo verdades proibidas, o que aprofunda a atmosfera conspiratória e misteriosa do jogo. Após esse início, que é basicamente um tutorial de como o jogo vai funcionar, a equipe Bravo embarca em um elevador que desce 4,8 km abaixo da superfície, enquanto nosso personagem narra imagens de cientistas presos em quarentena e militares tentando conter surtos e incêndios por todo o complexo. As we descended into the base, I realized just how large it was. Everywhere we looked, we saw secrets. Spy planes, banned weapons, and a lot of scared people. The virus was designed to hide in its host. Those infected began to mutate in 4 hours, but they lost in humanity and gained in strength. The command staff thought they'd responded fast enough, that the protocols had worked, that the virus was contained. The government had no choice but to respond with extreme measures. When we finally arrived, it was almost with a sense of relief. To start the mission, to do something, anything, meant an opportunity to forget what we just witnessed. Ao chegar ao primeiro nível, Cole e McCann recebem a missão de reativar geradores de energia que abastecem os setores mais profundos da base. E enquanto percorrem corredores escuros, são atacados por hordas de soldados mutantes e cientistas infectados, tentando impedir seu avanço. Durante a reabertura de um painel crítico, McCann é pego de surpresa e decapitado por um infectado, deixando Cole horrorizado. Cara, eu lembro que na primeira vez que joguei, eu também fiquei em choque quando o cara morre dessa forma brutal. Foi tipo aquela sensação que todo mundo sentiu na primeira vez que morreu pro Dr. Salvador em Resident Evil 4. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Até aquele momento eu não tinha visto nada assim acontecer na gameplay. Fiquei até pensando que se eu vacilasse eu poderia ter uma cena de morte igual. Uma pena, quando morremos o boneco só fica tonto, a tela fica vermelha, escurece e é isso. Bem sem graça. É bem curioso que isso veio do mesmo estúdio que já fazia finalizações brutais como essa. Em
Então, continuando, após a morte de McCann, Crisp sugere retornar à superfície, mas descobrem que todas as rotas de fuga foram bloqueadas, o que força eles a terem que descer ainda mais no complexo, em direção a coisas ainda mais sinistras. Até que durante a passagem de um ponto para outro, acabamos não conseguindo acompanhar nossos companheiros, nesse caso Crisp e o Ramirez, o que acaba sendo de certa forma um livramento pro Ethan. Livramento de quê? Livramento da morte certa. Crisp e Ramirez são emboscados em um lugar com pouco espaço pelo implacável Theta e abatidos de forma violenta, reduzindo a Team Bravo a apenas o Cole. Reduzindo a equipe a apenas o Cole? Como? O quê? Reduzindo a equipe a apenas o... Agora deu cara aí mesmo, viu? Após isso, nós finalmente encontramos a Team Delta, que é liderada pelo Tenente Two, mas esse encontro não dura muito e após um intenso confronto contra mutantes, um Theta especial aparece e wipa o squad inteiro do Tenente. O bicho deita geral no soco. Quando Ethan finalmente se aproxima, o tenente ainda está vivo, porém um pouco ferido. Eles avistam alguns soldados com equipamentos estranhos e decidem seguir juntos para o elevador de cargas, na intenção de finalmente escaparem. Mas como desgraça não é pouco na vida do nosso protagonista, o elevador já tinha sido sabotado por aqueles soldados. Os dois caem do elevador, o tenente vira lanchinho de um mutante e Cole é infectado logo em seguida. My God, who could have built this? Looks like some kind of launch tube, but it's way too big for a weapon. Truth is stranger than fiction with this place. Command, this is Haz Team Delta. Come in. Haz Team Delta, this is Command. Go ahead. My team is dead. Cole and I are headed topside. Ethan Cole. Your blood runs dark and diseased. Your weak, insignificant shell turns against you. Find the anti-mutagen, and you may find a better death. Após ser mordido, Cole pode alternar entre forma humana e mutante, ganhando força sobre-humana, resistência aumentada e sentidos aguçados que permitem localizar inimigos e regenerar saúde através de parasitas. Uma adição bem interessante para a gameplay nesse momento. É nesse ponto que Edgar se apresenta. De alguma forma, ele reanima cadáveres e se comunica com Ethan telepaticamente, passando informações úteis e o guiando. E o porquê disso? Bem, nós só saberemos ao final. Então relaxa e tome um copo de água para se hidratar.
Cole avança ainda mais para dentro do complexo, desviando de corredores em colapso e ataques de mutantes. E apesar de eu ter citado esse velho decrépito apenas no início, ele aparece bastante durante a gameplay da campanha. Eu estou falando do Dr. Cray. My name is Dr. Winston Cray. Então finalmente chegamos aos laboratórios biológicos do Dr. Winston Cray. Ele promete descontaminar Cole e eliminar o vírus mutagênico do corpo do nosso personagem. Mas antes que o procedimento de cura seja concluído, os agentes da Illuminati conseguem invadir o laboratório. Sim, aqueles caras com equipamentos diferentes trabalham para a Illuminati. Eles acabam assassinando o velho decrépito no processo e esse fuzuê todo interrompe o processo de descontaminação, desligando a máquina e deixando Cole sem outra opção senão continuar prosseguindo na escuridão da Área 51. E avançando mais um pouco, finalmente reencontramos a gigantesca criatura Theta, que nessa parte é um boss. Depois de gastarmos o equivalente ao que o exército brasileiro tem de munição para uma guerra nesse bicho lazarento, conseguimos derrotar ele, vingando a morte de nossos companheiros da equipe Bravo e da Delta. Descansem em paz, caras. Após isso, entramos nas partes finais do game, onde tudo é explicado, ou quase tudo. The vessel is nearing completion. Your death would be a waste of my time and a tragedy for your kind. The future stands before you. Enter the void to come into my world. You have made it to the Ascension. Witness what you have long feared. The endgame begins, Ethan Cole. Feast your eyes on this menagerie of decay and corruption. My people were sacrificed to birth this unholy virus. Abused and diseased, they died in agony. The elites have labored for years to make me the grand experiment that feeds their weapon. I am the bringer of death. This mechanical prison before you serves one purpose: to extract the virus from within me, used to corrupt your kind and mine. It is a potent weapon indeed. In me runs the disease and the cure. To restore your humanity, you must inject my blood. In time, my DNA will combine with yours, cleansing you of the virus. Dr. Cray thought releasing the virus would stop the elites and their unholy pact with my kind. You must seek out the departing vessel and destroy it. If it escapes with its deadly cargo, your world will perish. Ethan Cole, you must now play your part. Go now. Leave this hell and save your world. But know my blood binds you to me forever. Nas câmaras mais profundas, nós encontramos Edgar, o poderoso e antigo alienígena Grey, descrito como um Grey Alien God, ancestral e deus biológico, o único sobrevivente da queda de 1947, que o deixou drasticamente deformado e dependente de sistemas de suporte à vida. Um dos primeiros Greys em contato com a Illuminati, ajudando a estabelecer o laboratório subterrâneo e participando dos experimentos humanos que geraram Theta. Nesse momento,
Edgar fornece informações vitais para o Ethan, como por exemplo, de que o vírus foi criado a partir de seu próprio DNA, misturado ao de outros Greys infectados, o que é a base tanto para o vírus quanto para o antídoto que cura a infecção, além de expor os experimentos que dizimaram dezenas de Greys para a colheita de material genético. Apesar de ter trabalhado junto com a Illuminati, também descobrimos que Edgar nunca concordou com um Whole Deal, ou acordo profano, que sua espécie fez anteriormente com os Illuminatis. Edgar nutre um profundo desprezo por esse pacto, pois isso resultou em escravizar humanos e Greys, tudo em prol das pesquisas mutagênicas. Ele chamou isso de profano e inimigo tanto de sua honra alienígena quanto da integridade humana. Ao perceber que o vírus Theta seria usado para o plano de dominação global, arquitetado pelos Illuminatis, junto com o extermínio ou escravização de sua própria espécie, Edgar busca então impedir a disseminação do vírus, usando o Ethan como um instrumento para derrubar a nave Grey que está sendo carregada de duplicatas do Theta e que está prestes a partir. Ele entrega ao Ethan o antídoto para o vírus e ensina ele a como destruir o reator da nave alienígena, o que evita a invasão em massa da Terra. Dessa forma, Edgar se redime dos erros do passado, protegendo tanto sua espécie quanto a humanidade no processo. Então partimos para destruir a nave-mãe alienígena. Essa parte é até bem simples. Sobrecarregar os núcleos do reator da nave, o que causa um descontrole no sistema e uma explosão catastrófica que impede o lançamento da nave. A parte chata é que isso também destrói a base inteira junto. E para não irmos de base junto com a base, temos que correr para ativar o teletransportador antes que a explosão aconteça, com direito à contagem regressiva e todo aquele caos digno de fim de campanha. The philosopher Sartre once said, "Hell is other people." He was only half right. My mind and body have been altered beyond reason. I don't know who or what I am anymore. We came here to rescue a small group of men. We failed. I failed. But their sacrifices may have saved mankind. For now. Após entrar no portal, Ethan aparece no deserto de Nevada, próximo da famosa White Mailbox, enquanto observamos a Área 51 ser consumida por uma explosão em forma de tornado. Enquanto Ethan observa, vemos um caminhão passar com o que parece ser tecnologia alienígena, junto com um conteúdo verde dentro, o que sugere que a ameaça mutagênica pode não ter sido totalmente erradicada, o que deixou um gancho para uma continuação, que infelizmente nunca veio. Em uma reflexão final, Cole reconhece que, embora a equipe Bravo e Team Delta tenham falhado em sua missão de limpeza, seus sacrifícios podem ter evitado uma invasão em larga escala da Terra. Sua última fala cita Jean-Paul Sartre, o que destaca o impacto psicológico de todo aquele conflito e, como eu já disse, encerra a campanha com um desfecho aberto para o futuro. Termina aqui a história da campanha de Área 51.
Agora, antes de irmos para o ponto alto desse vídeo, eu separei algumas curiosidades sobre a produção do jogo que vocês vão gostar. Mas, caso vocês prefiram, pulem para esse minuto do vídeo, onde entro diretamente nas teorias conspiratórias que o jogo aborda. Na época, o Stan Winston foi contratado para desenhar os modelos das criaturas mutantes e Greys, trocando esboços com a equipe de Austin para criar os visuais críveis e assustadores que vemos no game. Se você não conhece, é simplesmente o estúdio responsável por criações em filmes como Exterminador do Futuro, Jurassic Park, Aliens e O Predador, além de outros filmes da franquia Batman e Iron Man. Os caras são fodas. E falando em filmes, antes do lançamento do jogo, a Paramount Pictures adquiriu os direitos cinematográficos para adaptar a Área 51. O roteirista Grant Morrison foi contratado em 2007 para desenvolver um roteiro inspirado no jogo, mas o projeto não evoluiu e acabou sendo abandonado por razões misteriosas. Mas em 2015 lançaram um filme com o nome Área 51. O problema é que esse filme não tem relação nenhuma com o jogo da Midway. E ele também é paia. Ficção científica é meu gênero de filmes favoritos, então eu esperava mais do filme quando assisti pela primeira vez. Então nem percam o tempo de vocês com esse. Ou assistam, né? Vai que de repente vocês gostem e eu que sou chato. Imagine uma noite estrelada, há milhares de anos, quando o céu era um tapete infinito de luzes brilhantes, sem a poluição luminosa das cidades modernas. Em algum lugar no deserto do Saara, sob o silêncio profundo da noite, um grupo de caçadores-coletores ergue os olhos para o firmamento, maravilhados. Entre as constelações, algo cruza o céu. Uma luz que não pisca, movendo-se com propósito, diferente de qualquer estrela. Um deles aponta, outro murmura uma prece. Seus corações acelerados, olhos arregalados de reverência e medo. Para aqueles povos antigos, seria um deus, um presságio ou algo muito além de sua compreensão? Essa cena repetida em incontáveis culturas ao longo de milênios é o ponto de partida para uma das teorias mais fascinantes e controversas da história humana, a de que civilizações antigas foram moldadas e guiadas por visitantes de outros mundos. Essa ideia, que hoje chamamos de teoria dos antigos astronautas, não nasceu nos estúdios de Hollywood ou mesmo na internet. Suas raízes estão fincadas em séculos de especulação, em mitos, lendas e mais tarde, nas mentes curiosas dos séculos 19 e 20, quando mentes curiosas começaram a se perguntar como explicar as façanhas impossíveis de nossos antepassados. As pirâmides do Egito, os megalitos de Stonehenge, as linhas de Nazca no Peru, seriam essas obras apenas o resultado do engenho humano? Ou haveria algo mais? Algo extraterrestre? Vamos voltar no tempo, para a pré-história. Há cerca de 10.000 anos antes de Cristo, a humanidade está dando seus primeiros passos rumo à civilização.
Com ferramentas de pedra, pinturas rupestres e fogueiras tímidas, nossos ancestrais começavam a moldar o mundo. Mas, em meio a essa simplicidade, surgem enigmas que desafiam a lógica. Em Göbekli Tepe, na atual Turquia, pilares de pedra de até 6 metros de altura, esculpidos com detalhes intrincados de animais e figuras humanoides, são erguidos por uma sociedade que, teoricamente, não possuía ferramentas de metal ou sequer conheciam a escrita. Como ergueram essas obras antes mesmo da agricultura? E por que gravaram esses enigmas na pedra? Essas estruturas sugerem uma sofisticação que não se encaixa no que sabemos sobre nossos ancestrais. Agora, em 2600 a.C., às margens do Nilo, as pirâmides de Gizé se erguem, desafiando o tempo e a lógica. A grande pirâmide de Quéops, com blocos colossais de até 80 toneladas, cortados com precisão milimétrica e alinhados com precisão quase impossível, intriga a engenharia moderna. Textos egípcios falam de deuses que vieram do céu, como Ra, associado ao Sol, viajando em uma barca celestial. Seriam essas apenas metáforas poéticas ou os egípcios tentavam descrever algo que testemunharam, algo que para suas mentes só podia ser divino? Mais ao sul, na América do Sul, as linhas de Nazca traçam figuras colossais no deserto, visíveis apenas do céu: macacos, pássaros, espirais, figuras gigantescas que parecem gritar para alguém nas alturas. Para quem eram essas mensagens gravadas na terra? E como uma cultura sem tecnologia de voo concebeu algo que só faz sentido a milhares de metros de altitude? Esses feitos, espalhados por continentes e eras, compartilham um traço em comum: desafiam as capacidades tecnológicas de suas épocas. Como povos tão distintos, separados por oceanos e eras, realizaram essas obras impossíveis? E se os humanos não estivessem sozinhos? E se uma inteligência superior, vinda das estrelas, tivesse dado o empurrão necessário para essas conquistas? As lendas antigas estão repletas de histórias de seres celestiais que desceram à Terra. No panteão sumério, os Anunnaki, aqueles que do céu vieram à Terra, eram deuses que ensinaram aos humanos a agricultura, a escrita e a lei. Em textos cuneiformes, como a epopeia de Gilgamesh, esses seres poderosos caminhavam entre reis e heróis, moldando o futuro com mãos invisíveis. Na Índia, os Vedas, escritos por volta de 1500 anos antes de Cristo, descrevem Vimanas, as carruagens voadoras dos deuses, equipadas com armas de fogo e luz, cruzando os céus. No Mahabharata, desculpe, eu não sei como é que fala isso, há relatos de batalhas aéreas que lembram ficção científica, com explosões e destruição em escala nunca vista. Na Mesoamérica, Quetzalcoatl, outra palavra que eu não sei como se pronuncia também, a serpente emplumada surge como um ser de pele clara vinda do céu, trazendo sabedoria e a promessa de retornar. Os maias, com seus calendários astronômicos de precisão assombrosa, pareciam obcecados pelas estrelas, como se esperassem algo ou alguém. Até mesmo na Bíblia, passagens como a visão de Ezequiel com sua roda dentro de uma roda, brilhante no céu, evocam imagens que, para olhos modernos, parecem descrições de naves espaciais. Esses mitos, tão diversos e separados por oceanos, compartilham um padrão. Seres superiores descem do céu, ensinam e muitas vezes partem com a promessa de voltar. Para as culturas antigas, esses eram deuses. Mas e se esses deuses fossem, na verdade, visitantes de outros mundos? Um dos primeiros a especular sobre influências extraterrestres foi o escritor americano Ignatius Donnelly, em seu livro Atlantis: The Antediluvian World. Embora focado na mítica Atlântida, Donnelly sugeriu que uma civilização avançada vinda das estrelas poderia ter espalhado o conhecimento pelo mundo. Suas ideias audaciosas e especulativas incendiaram a imaginação de um século fascinado pelo desconhecido. E no final do século XIX, a ficção científica deu vida a esses mistérios. H.G. Wells, em A Guerra dos Mundos, imaginou seres de outros planetas visitando a Terra. Enquanto isso, telescópios revelavam canais em Marte, sugerindo um cosmos vivo e pulsante. Se havia vida lá fora, por que não teria nos visitado antes? No início do século XX, as especulações ganharam vida.
Pensadores como Charles Fort, com seus livros sobre fenômenos inexplicáveis, começaram a catalogar anomalias arqueológicas. Pistas que desafiavam a história oficial, objetos e ideias que pareciam deslocados no tempo. Fort não falava de alienígenas, mas suas perguntas sobre artefatos impossíveis, objetos que pareciam pertencer a outro mundo, plantaram sementes para futuras teorias. A teoria da intervenção alienígena nas civilizações antigas é mais do que uma especulação, é um convite para olhar o passado com olhos novos. Cada pirâmide, cada megalito, cada mito sussurra uma história. Talvez sejam apenas testemunhos do gênio humano, da nossa capacidade de superar limites com engenhosidade e trabalho árduo. Como se a humanidade fosse o Rock Lee dando tudo de si em Naruto. Ou talvez, apenas talvez, sejam pistas de um encontro cósmico. Um momento em que a humanidade olhou para o céu e viu não apenas estrelas, mas visitantes. Assim como aquela merda que o Kishimoto fez no Shippuden. Puta que pariu. Alienígenas em um anime que era pra ser de ninjas fazendo ninjarias. Kishimoto merece pelo menos uns 7 socos na costela pra parar de ser arrombado. Enfim, voltando ao assunto. Enquanto o sol se põe sobre as ruínas de Gizeh e Nazca, uma pergunta fica: e se não estivermos sozinhos desde o início? Mas e vocês? O que acham dessa teoria? Eu acho ela bastante interessante, sinceramente. Alô, pessoal, mas eu tenho que ir andando. Peraí, eu sei que você é um cão ocupado, mas a gente queria dar uma ideia pro seu seriado. O Tom explica melhor, por isso é ele quem vai te contar. Vai, querido! Brilha, criança! Espera um pouco. Alienígenas. Essa é tudo de bom. Alienígenas? O público adora alienígenas. Vai arrasar! Vai ser sucesso, cara. Sucesso. É mole ou quer mais? Maio de 1776. Uma noite gelada na Baviera. Numa taverna escondida na floresta, 5 homens conspiram à luz de velas, vozes sussurrando contra o crepitar da lareira. Eles sonham com um mundo novo, sem reis, sem igrejas, só ideias que mudam tudo. O líder, um professor chamado Adam Weishaupt, rabisca símbolos num pergaminho, um olho que tudo vê, uma pirâmide incompleta. Ele batiza seu grupo de A Ordem dos Illuminati. Sua missão, libertar a humanidade das amarras da superstição e da tirania, guiando-a para uma era de razão. Mas o que começa como um ideal iluminista, logo se transforma em algo muito maior e muito mais sombrio na imaginação coletiva. Séculos depois, o nome Illuminati ecoa como sinônimo de conspiração, poder oculto e controle global, de revoluções sangrentas a crises modernas, de símbolos em notas de dólar a letras de músicas pop. A ideia de que sociedades secretas manipulam os fios da história nunca deixou de fascinar e aterrorizar. Mas quem são esses Illuminati? São eles uma relíquia do passado? Um grupo real que se esconde nas sombras? Ou só um reflexo dos nossos medos? Adam Weishaupt, cansado das regras da igreja, funda a Ordem dos Perfeitos, que logo viraria os famosos Illuminati. Inspirado pelos ideais do iluminismo, razão, ciência e liberdade, Adam acreditava que a humanidade estava presa a dogmas religiosos e monarquias opressivas. Sua ordem, composta inicialmente por intelectuais e acadêmicos, buscava infiltrar-se em instituições poderosas, como governos e universidades, para promover a mudança de dentro para fora. Seus membros usavam codinomes secretos, reuniam-se em segredo e seguiam rituais inspirados na maçonaria, com graus hierárquicos e iniciações místicas. A ordem cresceu rapidamente, atraindo figuras influentes como nobres, cientistas e até clérigos. Mas, em 1785, o governo bávaro descobriu suas atividades, acusados de conspirar contra a monarquia e a igreja. Os Illuminatis foram caçados, seus documentos confiscados e Adam fugiu para o exílio. Oficialmente, a ordem foi dissolvida. E aqui começa o mito. Documentos da época, como os confiscados pelo governo bávaro, mostram que os Illuminatis tinham planos ambiciosos: reformar a sociedade, abolir a religião organizada e criar um governo mundial. Para alguns, era uma conspiração sinistra, e para outros, um sonho de utopia. Verdade ou não, a semente estava plantada.
Mas os Illuminatis não nasceram do zero. O século XVIII era um caldeirão de segredos, com sociedades secretas brotando por aí. Desde 1717, na Inglaterra, os maçons se reuniam em rituais cheios de símbolos, como o quadro e o compasso, tramando laços de irmandade e ideias que prometiam mudar o mundo. Nomes como Benjamin Franklin, George Washington e até Mozart eram maçons, dando à organização um brilho de prestígio e um cheiro de conspiração. Os maçons, assim como os Illuminati, foram acusados de tramar revoluções. Na Revolução Americana e na Francesa, maçons estavam no meio do fogo cruzado, o que alimentou a ideia de que sociedades secretas estavam por trás de grandes mudanças históricas. Na Revolução Francesa, teóricos como o abade Augustin Barruel e John Robinson publicaram livros, acusando os Illuminatis de se infiltrarem na maçonaria para orquestrar o caos. Outras sociedades secretas também emergiram, cada uma com seus próprios rituais e objetivos. Os Rosacruzes, uma ordem mística do século XVII, prometiam conhecimento esotérico e alquímico. A Ordem dos Templários, supostamente extinta no século XIV, inspirava lendas de tesouros escondidos e conspirações. Até mesmo grupos menores, como os Carbonari na Itália, foram associados a movimentos revolucionários. Mas o que todos esses grupos tinham em comum? O segredo. E onde há segredo, há espaço para a imaginação e para o medo. Como eu já disse em outros vídeos, nossa mente é muito boa em criar terror. No século XIX, o mundo estava mudando rapidamente. A Revolução Industrial, o imperialismo e o avanço da ciência criavam um cenário de progresso. Mas sob todo esse progresso, uma sombra crescia. A certeza de que forças escondidas moviam os cordéis da sociedade. Embora oficialmente mortos, os Illuminati viraram um bode expiatório perfeito. Eles eram o bicho-papão ideal, um grupo invisível, todo-poderoso, manipulando reis, bancos e guerras. Então, em 1903, é publicado um texto falso, os Protocols of the Elders of Zion, um documento forjado que alegava revelar um plano secreto para dominar o mundo. Não citava os Illuminati, mas foi aí que as teorias conspiratórias começaram a se misturar. Illuminati, maçons, banqueiros, todos numa teia sombria de poder. Nascia então a teoria da conspiração moderna. Agora, todo evento importante, de crises econômicas a assassinatos políticos, parecia obras de mãos invisíveis, puxando cordas nas sombras. Não dava para acreditar que era só política ou dinheiro. Tinha que ter algo mais. Então, na segunda metade do século XX, a cultura pop abraçou de vez a conspiração. Filmes como JFK e livros como O Código da Vinci misturavam verdades e ficção, transformando as sociedades secretas em um fenômeno mainstream. A TV e mais tarde a internet colocaram os Illuminati sob os holofotes, com teorias acusando políticos, empresas e até estrelas pop de servirem a uma nova ordem mundial. Mas por que as teorias sobre os Illuminatis e outras sociedades secretas não morrem? Me diga o que você acha aí nos comentários. Acredito que seja porque elas dão um mapa para esse nosso mundinho bagunçado. Explicações simples para um mundo complexo. Em tempos de crise, sejam revoluções, guerras ou recessões, é tentador acreditar que alguém, em algum lugar, está no controle. Isso não foi indireta religiosa, hein? A ideia de um grupo secreto manipulando a história é, de certa forma, reconfortante. Pelo menos, há alguma coisa por trás de tanta bizarrice acontecendo pelo mundo. Mas isso vai além. Reais ou não, os Illuminati cutucam algo profundo. Lá ele. Nossa fome por respostas, por revelar o que está escondido. Cada símbolo, cada coincidência é como uma peça de um quebra-cabeça cósmico. Só que, quanto mais buscamos, mais as paranoias crescem. Pesquisar sobre teorias conspiratórias é um caminho perigoso. Quando vê, você já está com um chapéu de palha falando que os reptilianos mandam na porra toda e que estamos vivendo em uma simulação. Que o mundo real é realmente como a NASA diz que é, mas nosso mundo virtual foi programado de forma que nosso mapa é plano. E por isso essa resistência dos terraplanistas em acreditar que o mundo é em formato elipsoide oblato. Porque no mundo real, fora da Matrix, é assim, mas na nossa simulação, não. E... questionando o que é imposto
e buscando o autoconhecimento. Envolve ser crítico, reduzir a dependência digital e tomar decisões conscientes que reflitam seus valores e não apenas o que... O Google tava me ouvindo aqui. As Big Techs estão sempre nos vigiando. Tá aí, ó. Mais uma conspiração. Tá bom, parei. É 12 de julho de 1947 e o céu sobre o deserto do Novo México está inquieto. Relâmpagos rasgam o céu, iluminando planícies onde o vento sussurra entre cactos. Num rancho isolado perto da pequena cidade de Roswell, o fazendeiro Mac Brazel ouve um estrondo que não é trovão, algo que faz a terra tremer. Dias depois, ele encontra os destroços estranhos espalhados por sua propriedade. Pedaços de metal que não se dobram, feixes leves como madeira, mas resistentes como aço, e símbolos que não parecem pertencer a nenhuma língua conhecida. Brazel junta os pedaços e os leva às autoridades. O que ele não sabia era que sua descoberta acenderia uma faísca que, décadas depois, se tornaria um incêndio de especulações, teorias e debates que continuam até hoje. Roswell não é só uma história de um suposto OVNI. É o marco zero das conspirações modernas, quando o mundo começou a perguntar: estamos sozinhos ou o governo está escondendo algo? O mundo ainda lambia as feridas da Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria estava começando. Os Estados Unidos viviam um clima de paranoia, com medo de espionagem soviética e tecnologias secretas. Espiões soviéticos vivem entre nós? Foi nesse período que Mac Brazel levou destroços estranhos ao xerife, que notificou a base aérea do exército de Roswell. Em 8 de julho, a base emitiu um comunicado de imprensa que chocou o mundo. Eles haviam encontrado um disco voador caído. O comunicado, assinado pelo oficial de relações públicas, Walter Haut, foi publicado em jornais locais e nacionais. Por algumas horas, a notícia correu como um fogo. Um OVNI havia caído no deserto. Mas no dia seguinte, o exército jogou água fria. O disco voador não passava de um balão meteorológico, parte de um projeto secreto que visava monitorar testes nucleares soviéticos. Nada mais do que um balão equipado com sensores. Então, fim da história? Não para os moradores de Roswell, que sentiram um cheiro de encobrimento no ar. Para os moradores de Roswell, a história do balão não convenceu. Testemunhas como o Major Jess Marcel, que tocou os destroços, falou de materiais estranhos, como o metal que voltava à forma original após ser amassado, feixes com hieróglifos incompreensíveis. Outros falaram de corpos, seres pequenos de cabeças grandes e olhos negros. O exército abafou tudo e a Guerra Fria engoliu as perguntas. Por quase 30 anos, Roswell ficou esquecida. Uma história perdida no deserto. Mas, nos anos 70, o mundo mudou. Escândalos como Watergate e a Guerra do Vietnã fizeram o mundo desconfiar dos governos. Ao mesmo tempo, a cultura pop explodiu com filmes de ficção científica e alienígenas. Filmes como Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos de Terceiro Grau transformaram aliens e o espaço em um fenômeno cultural. Nesse climinha, Roswell voltou com tudo. Então, em 78, o físico nuclear Stanton Friedman reacendeu a chama do mistério ao entrevistar Jesse Marcel, que novamente afirmou suas alegações sobre os destroços incomuns examinados por ele naquele dia. Marcel insistiu que o material não era deste mundo e que a história do balão era uma cortina de fumaça. O testemunho de Marcel, combinado com relatos de outras testemunhas, como o fazendeiro Brazel e civis que alegaram ter visto corpos alienígenas, reacendeu o interesse. E livros como The Roswell Incident espalharam a ideia de que o governo americano havia recuperado uma nave extraterrestre, e talvez até seus pilotos. Então, em 1995, um vídeo polêmico é revelado. You are watching the autopsy of what some say is an alien from outer space. Though silent, the 17-minute film is as dramatic as any science fiction thriller to come out of Hollywood. But this may not be a filmmaker's fantasy. This could very well be real. The strange body appears intact, except for an ugly wound on the right thigh. 2 mysterious doctors wearing contamination suits study its bizarre features. A third person wearing a mask watches from behind the glass partition.
conhecido como Alien Autopsy, mostrava cientistas dissecando um ser de aparência extraterrestre. Embora mais tarde revelado como uma fraude, milhões ficaram hipnotizados com a ideia de "e se for verdade?". Roswell virou um ícone global. A cidade abraçou o mito, com museus, festivais e estátuas de alienígenas de olhos grandes. A cultura pop engoliu a história. Séries como Arquivo X e filmes como Independence Day beberam de Roswell, assim como a Área 51, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. E falando nela, a Área 51 em Nevada virou parte do enredo, com rumores de destroços e corpos escondidos em bunkers secretos, corroborados por testemunhas como Glenn Dennis, um agente funerário que alegou ter sido contatado para fornecer caixões pequenos logo após o incidente. Mas e vocês? O que acham que caiu do céu naquele dia? Acham que era realmente um balão? Uma nave? Um salgadinho amaldiçoado produzido no Paralanches? Eu até acredito que pode não ter sido um OVNI, mas também não acredito que era simplesmente a bosta de um balão fajuto ultra secreto. Ah, aí é palhaçada. Em 24 de julho, Kenneth Arnold, um piloto voando em Washington, avista 9 objetos brilhantes em formação perto do Monte Rainier. Ele descreve os objetos como discos saltando sobre a água. E graças à imprensa da época, o termo discos voadores nasce. Semanas depois, o incidente de Roswell chacoalha o mundo com um enigma maior. O céu vira um palco de perguntas e o governo americano resolve entrar em cena. Após o avistamento de Arnold e o caso de Roswell, a Força Aérea percebeu que precisava de respostas, ou pelo menos de uma forma de controlar a narrativa. Então, ainda em 47, é criado o Project Sign, que visava estudar os discos voadores. E pelo incrível que pareça, alguns relatórios iniciais ousaram sugerir que alguns dos casos poderiam realmente ser coisa de outro mundo. Mas essa ideia era radical demais, principalmente para um dos governos que mais guarda segredo no mundo. 2 anos depois, o Project Sign é substituído pelo Project Grudge, que adotou um tom mais cético e tratava tudo como erro ou fenômeno natural. E finalmente, em 1952, veio o Project Blue Book, liderado pelo capitão Edward J. Ruppelt. O objetivo era investigar avistamentos de OVNIs de forma sistemática e científica. O projeto herdou todos os arquivos dos projetos anteriores. O Blue Book investigou mais de 12 mil casos, desde luzes inexplicáveis até encontros próximos com objetos metálicos que ninguém conseguia identificar, e encontros com seres estranhos. E é claro que eu separei alguns casos interessantes para vocês conhecerem. Em 1952, durante 2 noites, objetos não identificados apareceram nos radares do Aeroporto Nacional de Washington, acompanhados por luzes vistas por pilotos e controladores de tráfego aéreo. Caças foram enviados para interceptar, mas os objetos desapareciam ou se moviam rápido demais para serem alcançados. A desculpa dada na época foi que ocorreram inversões térmicas e falhas no radar. Essa até iria colar se não fosse pelas testemunhas, incluindo pilotos experientes que insistiram que viram algo real sim, e não só um bug no radar. Em 1961, aconteceu um dos casos mais perturbadores registrados no programa, o caso de Beth e Barney Hill. Enquanto voltavam de férias no Canadá, dirigindo por uma estrada rural em uma região de New Hampshire, por volta das 10h30, o casal avista uma luz brilhante no céu que parecia segui-los. A luz se aproxima, revelando um objeto em forma de disco com luzes coloridas. Barney decide então parar o carro e sai para observar com binóculos. Assustado com o que vê, ele rapidamente decide voltar para o carro e tenta fugir com sua esposa. Em seguida, eles ouvem sons estranhos, bips, e sentem o carro vibrar. Depois, perceberam que haviam perdido cerca de 2 horas de tempo e estavam a 56 km do local inicial, sem memória clara do que aconteceu nas 2 horas que se passaram e nem de como foram parar ali. Após chegarem em casa, notaram anomalias: sapatos de Barney arranhados, vestido de Beth rasgado, relógio parado e um brilho estranho no carro. Testes posteriores com uma bússola mostraram um magnetismo incomum no veículo. O casal ainda passou por
por sessões de hipnose. Eles disseram ter sido levados por seres de uma nave. Descreveram exames médicos e um mapa estelar mostrado pelos alienígenas. Sob hipnose, Beth ainda desenhou o mapa que viu. O casal relatou o ocorrido para a Força Aérea, que registrou o caso, mas nunca explicaram nada e simplesmente classificaram o caso como inexplicado. O fato do Blue Book ter evitado o caso alimentou ainda mais a ideia de que o governo sabia mais do que dizia. Outro caso marcante aconteceu em 64, em Socorro, no Novo México. O policial Lonnie Zamora relatou ter visto um objeto oval, brilhante com pernas de pouso e símbolos estranhos, que decolou com um estrondo, deixando o solo queimado. Investigadores do Blue Book foram ao local e encontraram evidências físicas, como o solo carbonizado. O caso foi classificado novamente como inexplicado, e um dos investigadores era Ellen Hynek, uma figura importante a qual vou falar um pouco agora. O capitão Ruppelt, líder inicial do Blue Book, deixou o projeto devido a pressões internas na Força Aérea. Então, agora no centro do projeto Blue Book estava J. Allen Hynek, um astrônomo respeitado e cético. Ele trouxe credibilidade científica para o projeto. Hynek começou achando OVNIs uma grande bobagem. Ele explicava luzes estranhas como ilusões ou fenômenos naturais. No começo, ele era metido a desmistificador, mas à medida que analisava novos casos, como o do policial Lonnie Zamora, em que ele investigou diretamente, sua visão sobre o assunto mudou, fazendo-o admitir que Stranger Things estavam acontecendo. Foi ele quem criou o termo contatos imediatos, para classificar os avistamentos que mais tarde inspirou o filme do Spielberg, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que inclusive contratou Hynek como consultor na época. Nos anos 60, Hynek acabou, digamos, mudando de lado. Ele acusou o projeto de ser mais uma operação de relações públicas do que de fato uma investigação científica séria. Também acusou o Blue Book de descartar casos sérios sem análise profunda, além de afirmar que ordens que vinham de cima forçavam explicações banais para os casos. Até que em 1966, luzes estranhas e um objeto em formato de cone do tamanho de um carro é visto por várias pessoas em um pântano de Dexter, no Michigan. O caso teve uma explicação patética no Blue Book. Hynek, sob pressão da Força Aérea, teve que sugerir que as luzes poderiam ser gás do pântano. Essa explicação foi tão ridicularizada que o Congresso americano exigiu audiências públicas. O resultado foi a criação do Comitê Condon, que se tratava de uma investigação independente que, apenas 3 anos depois, concluiu que os OVNIs não representavam ameaça e que o Blue Book deveria ser imediatamente encerrado. Que conveniente, não? Logo quando o Caba começou a fazer perguntas demais, encerraram o projeto. Por que será, né? Mas, não satisfeito com essa decisão, Hynek criou seu próprio centro de estudos, o Center for UFO Studies, ou CUFOS, decidido a buscar a verdade sem amarras e de forma independente. Uma pena que depois ele apareceu suicidado com 27 tiros nas costas e os documentos das investigações que ele fez desapareceram. É zoeira. Acabei de inventar isso aí. Tenho que parar com esse humor sem graça. Será que é por isso que esse canal não cresce? Desde os anos 50, o Blue Book era visto com desconfiança. Muitos acreditavam que ele era apenas uma cortina de fumaça, um projeto para acalmar o público enquanto escondiam os segredos mais cabeludos, como os destroços de Roswell ou tecnologias alienígenas que acreditavam estar sendo estudadas em outro lugar, como a Área 51. Pilotos na época diziam ser proibidos de falar sobre a ameaça. Documentos liberados depois mostravam investigações sérias, mas com respostas vagas. Para os conspiracionistas, era óbvio que o relatório Condon foi apenas uma manobra para enterrar o assunto. E nessa eu concordo com eles. Curiosamente, 30% dos casos analisados pelo comitê permaneceram inexplicados, mas isso foi amplamente ignorado, o que novamente gerou mais suspeitas. Será que o governo esconde coisas da população? Afinal, com conspirações reais como o programa MKUltra da CIA, fazia a ideia de um encobrimento no caso de Roswell não parecer tão absurda. Apesar de eu ter citado
citado alguns casos aqui, o Blue Book investigou mais de 12 mil casos. É coisa pra cacete. Mas e vocês, o que acham? Eu acho no mínimo curioso que um cientista sério como Hynek tenha mudado de ideia durante esse trabalho. Céticos não costumam mudar de ideia. E se ele duvidava, por que não nós? Além disso, documentos mostram que o projeto compartilhava dados com a CIA, mas nem tudo veio à tona. Já os Sérgios Sacani da época diziam que a maioria dos casos se tratavam de coisas comuns como planetas brilhantes, aviões secretos e erros humanos. E os casos sem explicações aparentes se tratavam apenas de falta de dados. Logo, também não dá pra dizer que eram naves ou aliens. Um tanto conveniente, não? O projeto Mogul, embora secreto na época, é uma explicação plausível. Seus balões carregavam equipamentos sofisticados e o sigilo era necessário para não alertar os soviéticos. Os relatos de corpos e hieróglifos surgiram décadas depois, sujeitos à falibilidade da memória humana. Muitas testemunhas, como Dennis, mudaram sua história ao longo do tempo, e outras buscavam fama ou lucro. Quanto ao vídeo da autópsia do alien, sua falsificação foi confirmada. Para os céticos, Roswell é um caso clássico de histeria coletiva, amplificada por um público sedento por mistério em uma era de desconfiança. Não, mas assim, vai se esses arrombados. Tudo é balão, tudo é reflexo de luz em nuvens, tudo é ilusão de ótica. Tudo é satélites e detritos espaciais ou vídeo fake de CGI. Tudo é histeria coletiva. Aí fica complicado, meus caros. Fica complicado assim também, pô. O que me faz inclinar a acreditar que encobertaram muita coisa envolvendo o Blue Book é que mesmo que a maioria dos casos tenham explicações terrenas, por que alguns, como o caso Socorro, resistem a respostas simples? E se o governo estava apenas estudando balões e aviões, por que tanto segredo? E por que muitas testemunhas relataram intimidação? E se o Blue Book fosse apenas a ponta do iceberg com investigações mais profundas conduzidas em segredo? O governo estadunidense já admitiu programas secretos, como o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, revelado em 2017, que era focado em analisar relatos de avistamentos inexplicáveis por pilotos militares, vídeos de radar e possíveis ameaças. Quem garante que algo semelhante não existia nos anos 50? Não seria a loucura acreditar que o governo estuda OVNIs em segredo. Esse projeto se tornou um marco na história dos OVNIs e nas conspirações que os cercam. Junto com a cultura pop da época, com séries como Arquivo X e depois a internet, as teorias e mistérios continuaram vivos. Principalmente no Reddit. É sempre o Reddit, não tem jeito. É 20 de julho de 1969 e o mundo prende a respiração. Em milhões de lares, telas de televisão em preto e branco transmitem imagens granuladas de um feito que parece desafiar a imaginação. Neil Armstrong, envolto em um traje espacial, desce a escada do módulo lunar Eagle e pisa na Lua. Um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Enquanto a bandeira estadunidense é fincada no solo lunar, a missão Apollo 11, o ápice da corrida espacial, é celebrada como o maior triunfo da engenhosidade humana. Pena que foi tudo mentira. Pelo menos de acordo com o Área 51. Esse trecho de gameplay que vocês estão vendo agora é o motivo de eu ter decidido fazer esse vídeo. Não sei onde eu estava com a cabeça para achar que isso era uma boa ideia. Um vídeo de 1 hora sobre um jogo esquecido que ninguém conhece e teorias da conspiração. É mole? O Caba só pode estar ficando louco. Mas esse trecho na gameplay é Absolute Cinema, meus amigos.
Side observation pad for you when ready. Go ahead. Proceed horizon. Niner 6, 5, 7, 10. Stand by. Sorry, 15. You still with us? Na primeira vez que joguei essa parte, eu fiquei exatamente assim. Saca só! Uau! Olha só que lindo! Puta que eu pariu, eu vou gozar. O lance é que já nos anos 70, o feito que até então parecia incontestável começou a ser alvo de questionamentos. Fotos com sombras estranhas, com ângulos supostamente inconsistentes, bandeira que parece tremular, a ausência de estrelas no céu lunar. Até rimou. Pequenos detalhes alimentaram uma teoria que se tornaria uma das mais persistentes da história, a de que os pousos na Lua foram encenados, uma farsa orquestrada pela NASA para enganar o mundo. Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta. E por que o homem não foi no sol? Sobre a ausência de estrelas, eu lembro que quando joguei essa parte do jogo na época, eu fiquei intrigado com as paredes em preto. Um tempo depois eu ouvi falar sobre uma tinta. Vanta Black e Musou Black são exemplos de materiais que absorvem 99% da luz, então fiquei pensando que seria fácil para eles criarem um set de filmagens com as paredes pintadas com um material parecido com esses que citei, e então, voilá, preto extremamente profundo e realista, assim como no espaço, ou seja, praticamente zero reflexão de luzes. Esse foi o pensamento do meu eu jovem na época. Mas continuando. Em 61, o presidente John F. Kennedy lançou um desafio audacioso: levar um homem à Lua e trazê-lo de volta antes do fim da década. E a União Soviética já havia tomado a dianteira com o lançamento do Sputnik e o voo de Yuri Gagarin. Para os Estados Unidos, a Lua não era apenas um destino científico, era uma questão de supremacia geopolítica. O programa Apollo mobilizou 400 mil pessoas e a tecnologia mais avançada da época. Entre 1969 e 1972, 6 missões Apollo levaram 12 astronautas à Lua, que coletaram quilos de rochas lunares e deixaram equipamentos, como refletores a laser, que cientistas usam até hoje. A União Soviética nunca contestou o feito americano. Para o mundo, a Apollo 11 foi uma vitória inquestionável. Mas, quando a euforia passou, veio a desconfiança. Se o governo mentia sobre guerras e experimentos, por que não mentiria sobre a Lua? Um dos primeiros a trazer essa ideia foi Bill Kazen, um ex-funcionário da Rocketdyne, uma das empresas envolvidas no programa Apollo. Ele publicou We Never Went to the Moon, America's Third Billion Dollar Swindle, alegando que a NASA não tinha tecnologia para chegar à Lua e que os pousos foram filmados em estúdios secretos, possivelmente na Área 51. Essa base aparece muito em teorias da conspiração. Kazen apontou supostas evidências que logo se tornariam os pilares da teoria que temos hoje. Nas fotos lunares, as sombras dos astronautas e objetos não parecem consistentes com uma única fonte de luz, o Sol. Algumas sombras parecem ter ângulos errados ou bordas muito nítidas, o que logo leva ao pensamento de que eram luzes artificiais. Vídeos mostram a bandeira americana parecendo ondular ao ser fincada, algo impossível no vácuo lunar, onde não há atmosfera para causar movimento. As fotos da Lua não mostram estrelas no céu, o que parece estranho para um ambiente sem atmosfera. A teoria sugere que a radiação nos cinturões de Van Allen teria matado os astronautas, tornando a viagem impossível com a tecnologia da época. Esses argumentos, amplificados por livros, documentários e mais tarde pela internet, encontraram um público receptivo. Filmes como Capricorn One, que retrata uma missão a Marte forjada pela NASA, alimentaram a ideia de que o governo era capaz de encenar missões espaciais. Para muitos, a farsa lunar não era apenas sobre a Apollo 11, era sobre o poder de controlar a narrativa global.
Um dos documentos que escaneamos durante a gameplay de Área 51 fala sobre um suposto plano de forjar novamente um pouso, só que dessa vez em Marte, e de forma muito mais dramática e cinematográfica. Uma empresa brasileira fictícia é até citada no documento. Eu até pesquisei qual era a maior empresa de energia do Brasil na época, mas acabei não encontrando nada muito relevante. Mas fica aí a curiosidade. De qualquer forma, tem quem acredite que o homem não foi à Lua e tem quem acredita que fomos sim. E ambos têm argumentos, mas eu gosto bastante da teoria que o jogo traz sobre. A teoria da conspiração MJ-12 sobre o pouso lunar alega que uma organização clandestina chamada MJ-12, liderada por figuras como o general Walter B. Smith, controlava informações sobre extraterrestres e suas bases avançadas na Lua. Segundo a narrativa, os extraterrestres, referidos como EBE, se opuseram ao plano dos Estados Unidos de realizar um pouso lunar televisionado, temendo a exposição de sua base lunar ao público. O documento sugere que o presidente John F. Kennedy ignorou essas advertências, resultando em seu assassinato em Dallas como retaliação, com o MJ-12 supostamente facilitando o evento, já que eles tinham medo de terem o mesmo destino do ex-líder do grupo, James V. Forrestal, que morreu sob circunstâncias misteriosas. Aquele famoso método de silenciar pessoas fazendo parecer que foi um suicídio, acidente ou acaso. Forrestal teria sido o único no MJ-12 a defender a divulgação pública de informações sobre OVNIs. Alguns rumores sugerem que ele foi empurrado ou forçado a pular, possivelmente por homens de preto, ou até mesmo a CIA. Livros como The Assassination of James Forrestal e documentários argumentam que evidências como o diário confiscado pelo governo e inconsistências no relatório oficial indicam homicídio. Sua morte precoce aos 57 anos e o sigilo de 55 anos do relatório reforçam essas teorias. O presidente Lyndon Johnson, que assumiu o governo após a morte de JFK, teria sido pressionado por ameaças similares e, nesse caso, teria cedido. Afinal, ninguém em sã consciência quer levar um headshot do nada, né? Permitindo que o pouso na Lua fosse encenado como uma farsa. A teoria de que a NASA, com a ajuda de atores canadenses, o diretor Roger Corman e efeitos especiais por conta de Stanley Kubrick, fabricou as imagens do pouso lunar para enganar o mundo, mantendo oculta a presença da base alienígena e cumprindo a agenda dos extraterrestres e do MJ-12. Reuniões secretas em hotéis de luxo, acordos às escondidas, símbolos em logotipos. Para alguns, esses são sinais de algo maior. Uma nova ordem mundial. Um projeto para unir o planeta sob o comando de elites que poucos veem, mas muitos temem. Bancos, corporações, governos, até o celular no seu bolso. Tudo conectado. A ideia de uma nova ordem mundial não é nova, mas a partir dos anos 90 ela se torna o ápice das teorias de conspiração, unindo Roswell, Illuminati, Área 51 e tudo mais que há de conspirações em um bolo só. É a teoria que promete explicar tudo: guerras, crises econômicas, pandemias, até o algoritmo que escolhe o que você vê online. É principalmente sobre essa parte que o irmão Rubens falava em seus DVDs, uma suposta nova ordem para o mundo, onde não seríamos nada mais do que meros escravos para as elites. Mas será que isso é possível? Um grupo secreto poderia realmente orquestrar o destino de bilhões?
certain that we stand at a defining hour. Halfway around the world, we are engaged in a great struggle in the skies and on the seas and sands. We know why we're there. We are Americans, part of something larger than ourselves. For 2 centuries, we've done the hard work of freedom, and tonight we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. A expressão Nova Ordem Mundial aparece em discursos políticos e filosóficos desde o século XX, muitas vezes com intenções benignas. Após a Primeira Guerra Mundial, líderes como Woodrow Wilson usaram o termo para descrever um mundo unificado por instituições como a Liga das Nações. O presidente George H.W. Bush falou de uma nova ordem mundial ao celebrar o fim da Guerra Fria, imaginando uma era de cooperação global liderada pelos Estados Unidos. Para os líderes, era uma visão de progresso. Para os teóricos, era uma pista de algo maior, bem na nossa cara. Lá ele. As raízes da teoria conspiratória remontam às ideias sobre os Illuminati e outras sociedades secretas discutidas nos séculos XVIII e XIX, as quais já comentei no início do vídeo. Mas, com a globalização, tratados como NAFTA, a União Europeia, o poder do FMI, a criação do Banco Mundial e da ONU, fizeram surgir a ideia de que tudo isso era um plano secreto para concentrar o poder nas mãos de poucos. Os anos 90 foram um terreno fértil para a teoria da nova ordem mundial. Eventos como a Guerra do Golfo tiveram cobertura midiática global, com câmeras em todo canto, o que fez muitos se perguntarem em quem mandava nas guerras, ou pelo menos quem lucra com elas. A ascensão de corporações multinacionais como Microsoft e a Walmart sugeria um mundo onde o poder econômico superava o político, e a internet, ainda engatinhando, permitiu que as teorias que antes eram limitadas a panfletos e livros obscuros se espalhassem de forma muito mais rápida mundo afora. David Icke, um ex-jornalista britânico, popularizou a ideia de que elites globais, incluindo banqueiros, políticos e até figuras da realeza, formavam uma rede secreta. E David foi além, alegando que muitos desses líderes eram, na verdade, reptilianos humanoides, uma raça alienígena manipulando a humanidade. Suas ideias sobre elites globais encontraram bastante adeptos. Ele apontava para grupos como os Bilderberg, grupo esse que Rubens cita em seus DVDs da época. Esse grupo, com líderes políticos e empresariais, faz reuniões anualmente para supostamente promover cooperação entre a América do Norte, Europa e Ásia. Mas, para os teóricos, esses eram os rostos visíveis da nova ordem mundial. Então, finalmente, século XXI, a teoria da nova ordem mundial atinge seu pico. O atentado de 11 de setembro de 2001 foi um divisor de águas. Para muitos teóricos, o colapso das Torres Gêmeas e a rápida aprovação de leis como o Patriot Act eram evidências de um plano para justificar o controle global. Filmes como Loose Change sugeriram que o ataque foi uma operação de bandeira falsa, planejada pela elite para avançar a agenda da nova ordem mundial. Embora supostamente refutadas por relatórios oficiais, como o da Comissão do 11 de setembro, os argumentos sobre inconsistências, como o colapso do Edifício 7, um prédio que ficava a 100 metros das torres e que abrigava agências do Serviço Secreto e da CIA, e que caiu mesmo sem ter sido atingido por nenhum avião, mantiveram as teorias vivas. Definitivamente esse evento é envolto em bastante coisas estranhas. Não à toa tem várias teorias sobre ele. Vou citar rapidamente algumas.
Alguns afirmam que o 11 de setembro, incluindo o colapso do Edifício 7, foi orquestrado pelo governo dos Estados Unidos para justificar guerras no Afeganistão e Iraque, expandir o Patriot Act e aumentar a vigilância. A teoria sobre o Edifício 7 sugere que explosivos foram implantados previamente, possivelmente durante reformas, para destruir documentos sensíveis. Aparentemente, o prédio abrigava evidências de fraudes financeiras e de escândalos como o Enron e fraudes no mercado de títulos. Teóricos apontam que trilhões em fundos do Pentágono desaparecidos foram encobertos. O 11 de setembro foi supostamente permitido para aprovar o Patriot Act, expandindo poderes de vigilância. Teóricos ligam isso a uma agenda de controle populacional via medo. Embora parcialmente corroborado por relatórios desclassificados, teorias alegam que a Arábia Saudita financiou os ataques com conivência dos Estados Unidos para interesses mútuos em petróleo. Também tem uma teoria que foca no dono do World Trade Center, Larry Silverstein, que alugou os prédios semanas antes e supostamente aumentou o seguro para cobrir terrorismo, fazendo com que ele lucrasse bilhões após o ataque. Além das acusações dele ter feito insider trading em ações de companhias aéreas antes dos ataques. Então veio a crise financeira de 2008, que reforçou a desconfiança. Bancos como o Goldman Sachs e o JP Morgan, frequentemente citados como parte da elite global, foram resgatados com bilhões em dinheiro público, enquanto milhões perderam empregos e casas. Teóricos apontam que o resgate priorizou os muito grandes para falir, enquanto pequenos investidores e trabalhadores foram abandonados. O caso Lehman Brothers, que faliu sem resgate, é citado como exemplo de como o sistema escolhe quem proteger, alimentando a ideia de um conluio entre Wall Street e governos para proteger elites. Para os teóricos, isso era a prova de que o sistema financeiro servia aos poderosos. A ascensão de bilionários como Bill Gates, com sua influência em saúde global, também alimentou especulações, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Vacinas, lockdowns e passaportes sanitários foram vistos por alguns como passos para um controle global, com a Organização Mundial da Saúde no centro das acusações. O Great Reset, ou Grande Reset, uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial lançada em 2020, foi interpretada por teóricos como um plano aberto para reestruturar a economia global sob controle de elites, reforçando a narrativa da ordem mundial. Fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion and equality. Now is the historical moment, the time, not only to fight the severe virus, but to shape the system for the need for the post-corona era. But we have another choice. We can build a new social contract. In short, we need a great reset. A internet, agora onipresente, se tornou um megafone dessas ideias. Plataformas como YouTube e Reddit permitiram que teóricos como Alex Jones, do Infowars, alcançassem milhões. Jones, que mistura fatos com especulações, tornou a nova ordem mundial um termo familiar, alertando sobre chips implantáveis, controle mental e uma elite que planeja reduzir a população mundial. Embora suas ideias mais extremas sejam rejeitadas, ele toca em preocupações reais. A concentração de poder, a erosão da privacidade e a influência de corporações. Você sabia que, segundo relatórios da Oxfam, cerca de 1% da população mundial detém metade da riqueza global? Essa concentração de recursos financeiros nas mãos de uma pequena elite inevitavelmente leva você a se perguntar em algum momento da sua vida miserável de CLT sobre quem realmente controla o mundo. Para muitos, esse dado sugere que o poder econômico e político está centralizado em poucos, o que levanta questões sobre desigualdade e influência global. Mas, será que esse 1% molda o destino de todos nós? Parece absurdo. Em um
um dos DVDs do irmão Rubens, ele coloca um trecho de vídeo que explica como esse controle seria feito. Illuminati significa os iluminados. É um pessoal que está no topo da cadeia de comando do planeta. São formados pelas 13 famílias mais ricas do mundo, sendo as mais citadas os Rockefellers e os Rothschilds. Esses são os homens que realmente ditam nossas regras. São a nobreza negra, os que decidem, os que fazem as regras para presidentes seguirem. Nunca são vistos pelo público, pois sua ação escapa até a mais atenta busca. Possuem laços familiares há milhares de anos. São muito cuidadosos em montar uma linhagem sem quebrar os laços. Seu poder reside em 2 pilares básicos: o ocultismo e a economia. Eles possuem todos os grandes bancos mundiais, as grandes mídias, a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica e as grandes empresas comerciais. O que se torna difícil de compreender é como um pequeno grupo de 150 homens e algumas mulheres controlam 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. Eu penso que é mais simples do que você imagina. Essas pessoas trabalham no que eu chamo de metodologia sistêmica. Por exemplo, você pega uma torta de maçã e corta em fatias bem pequenas. E sob a responsabilidade desses pequenos pedaços da torta, você coloca um homem ou uma mulher da sua inteira confiança. Controlando este indivíduo, você controla a organização inteira. Por exemplo, controlando o presidente do Banco Mundial, você controla a economia mundial do mundo todo. Você não precisa controlar nem mesmo saber o que faz o lavador de prato ou o limpador de banheiros. Você precisa apenas controlar o presidente, o que ele pensa, o que ele faz, no que ele crê. O que ele faz norteia a organização inteira. Assim, você controlando esse pequeno grupo de pessoas, você controla a população inteira de 7 bilhões de pessoas no mundo. Eles infiltram políticos e possuem a maior parte dos governos. Um exemplo é a eleição presidencial. Não é segredo que o candidato que recebe maior patrocínio e mais publicidade ganha as eleições. E quem patrocina os candidatos? Eles, os Illuminati. Deixa eu contar por que está aqui. Está aqui porque sabe alguma coisa. E o que você sabe não consegue explicar, mas sente. Você sentiu toda a sua vida. Tem algo de errado no mundo, não sabe o que é, mas percebe, como uma farpa na sua mente, e o deixa louco. Foi isso que trouxe você a mim. Você sabe do que estou falando? A Matrix? Você deseja saber o que é a Matrix? Ela está em todo lugar, em torno de nós. Agora mesmo aqui nesta sala. Pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a TV. Pode senti-la quando vai trabalhar, ou vai à igreja, ou quando paga os impostos. Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo, Neil. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Infelizmente, não se pode contar a ninguém o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Esta é sua última chance. Depois não haverá retorno. Tomando a pílula azul, a história acaba aqui. Você acorda no seu quarto e acredita no que preferir acreditar. Tomando a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu lhe mostro a profundidade da toca do coelho. Mas lembre-se, tudo o que ofereço é verdade, mais nada. Venha comigo.
Bem, para mim a ideia de uma nova ordem mundial não soa absurda. O Estado, as elites que detêm a maior parte da riqueza, as Big Techs ou qualquer um dos grupos poderosos existentes que você conheça avançam cada dia mais, dominando tudo. E acaba não sobrando nada pro Beta. Sendo um complô ou não, é fato de que cada vez mais o cerco parece se fechar para nós meros peões. Cada vez menos liberdade. O Estado vem aí com as CBDCs, as Big Techs com seus algoritmos que escolhem o que você vai ver e que parecem nos conhecer melhor do que nós mesmos. Mesmo que não exista um Estado profundo ou elites conspirando, a influência de corporações e bilionários no mundo é inegável. Acredito que as teorias da conspiração nos lembram de uma verdade muito simples. O nosso desejo de entender o mundo é tão humano quanto o medo do desconhecido. Crente ou cético, às vezes eu me pergunto, e se de repente a verdade for mais estranha que qualquer uma das teorias conspiratórias já levantadas? Me pego pensando sobre o que aqueles povos antigos que abordei lá no início sabiam sobre o que nos espera. Parece que hoje nós temos informações infinitas na palma da mão e ao mesmo tempo estamos no completo escuro sem realmente saber de nada. Bem, eu não sou o cético babaca que acha que não existe nada de estranho ou diferente acontecendo e que tudo tem uma explicação simples e lógica dentro do que nós já conhecemos e sabemos. Mas também não sou o conspirador bitolado que acha que tudo é conspiração, que estamos em uma Matrix literal, que os reptilianos comandam a porra toda e que a Terra é plana. Acredito que dá pra achar um ponto de equilíbrio no meio dessa bagunça toda. Até porque muita coisa que fazemos e sabemos hoje, em algum momento foi considerado algo absurdo. Aviões, submarinos, internet, satélites, bomba nuclear e a Lua. Putz, imagina voltar no tempo e dizer para um soldado usando aquelas armas antigas que a cada disparo precisam ser reabastecidas de pólvoras e projéteis, que um dia o homem criaria uma arma de destruição em massa, capaz de destruir cidades inteiras em poucos minutos. É bem provável que diriam que discutir isso era algo absurdo e inútil, sem cabimento. Mesmo hoje tem gente que acha que é bobeira as pesquisas sobre coisas do espaço, quando não sabemos tudo sobre o nosso próprio mundo, ou que não faz sentido investigar o espaço quando não resolvemos nem o problema da fome em nosso próprio planeta. Mas percebem que um não anula o outro? Bem, de qualquer forma, eu acho muito interessante viajar nessas ideias de teorias conspiratórias. Acho a discussão válida, sim. Mas e vocês, já conheciam essas teorias? Minha ideia original era fazer um bônus ao final desse vídeo com várias teorias que separei do jogo, apenas contando elas, sem necessariamente dar opiniões ou contrapontos. Eu separei mais de 30 teorias insanas, porém minha ideia também era que o vídeo fosse de apenas 1 hora. Então, para esse vídeo aqui não ficar com 1h20 ou 1h30, ou sei lá, na real ainda tô gravando, nem sei com que tempo ele vai terminar, eu decidi fazer um vídeo só com as teorias que ficaram de fora, e vou postar para os membros do canal. Então, por agora é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sou o Bontar, e nos vemos na próxima conspiração.